USAID, como a gente está vendo então, era a grande vaca leiteira. Ela era a fonte de recursos para um monte de ONG, financiou a ONG do Felipe Neto no Brasil, para falar de desinformação. Pode começar a sonhar com uma reversão dessas, ou se isso é uma espécie de ilusão nossa. O governo americano está fechando, basicamente, a USAID, que é a agência americana para ajuda internacional. E a USAID determinou que seus funcionários fiquem em casa após a declaração de Elon Musk sobre o fechamento da agência. A decisão ocorre em meio a denúncias de corrupção e desvio de verbas de programas humanitários, levantando questionamentos sobre a real finalidade da agência. Nos bastidores, cresce a pressão para que o governo Trump reveja o papel da USAID, alvo de críticas por financiar organizações suspeitas ao redor do mundo, incluindo ONGs alinhadas à esquerda globalista. Mike Pence, um ex-funcionário da administração Trump da passada gestão, declarou em vídeo para o Steve Bannon que, abre aspas, se não fosse a USAID, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil, fecha aspas. Não sei se temos esse vídeo para mostrar para o nosso público, vamos dar uma olhada nessa declaração. So, Brazil has this tyrant judge, de Moraes, right? This is the current war between Elon and this, the head of Brazil's censorship court. It's called the TSE. It's a subcourt of Brazil's Supreme Court, the STF. And so a lot of people see the actions of this one tyrant judge who basically has this ability to issue an edict, and then anything posted online becomes instantly criminal. Sitting parliamentarians in Brazil call the current president, Lula, a thief. And the judge says, you're not allowed to say that. The person faces a criminal judgment for demeaning the current president. Going after journalists, going after politicians, going after ordinary civilians by any edict. But there's a whole censorship substructure to what de Moraes is involved in. There's advisory councils. There's a whole coterie of flaggers who propose the things to be flagged, who do the narrative network mapping, who challenges the results of Brazil's 2022 election. Well, they need these outside institutions to create this whole narrative network map. These are U.S.-funded and U.S.-backed channel institutions who provide the entire substructure. It's a Brazilian spider, but the spider web was laid by the U.S. State Department, USAID, the National Endowment for Democracy. I can go through all the roles. And the fangs of it are star-spangled spangs. This is the U.S. the U.S. State Department trying to take out its political opposition in Brazil. They went to war with Bolsonaro. They called him Trump of the tropics. They're waging the same campaign against Bolsonaro. E esse, então, era um dos vídeos que explicam quais são as denúncias envolvendo a USAID, inclusive de ingerência e interferência nas eleições no Brasil. Vamos ouvir outro vídeo também falando sobre a atuação dessa agência americana que está sendo fechada pelo governo Trump. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. É isso que os Estados Unidos fazem. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre essas denúncias? E me surpreende, me corrija se estou enganado aqui, eles falem abertamente de Jair Bolsonaro no Brasil, porque a USAID ela atua basicamente em todos os países do mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, mas eles citam abertamente o caso do Brasil de Jair Bolsonaro. Por que isso, na sua opinião? Porque o Brasil está na ordem do dia por ser uma espécie de quintal de laboratório desses globalistas autoritários. Foi usado, sim, esse aparato do Deep State americano para para manipular as eleições no Brasil e causar censura nas redes sociais. Veja que a constatação do Mike Pence leva à conclusão de que eu paguei impostos pesados para o tio Sam que foram usados para me censurar no Brasil. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? Um círculo vicioso da censura esquerdista, né? Meu dinheiro foi usado para me censurar em outro país. Veja, nós temos várias abordagens possíveis aqui. Eu vou começar com o benefício da dúvida. Nem todo globalista é um vilão do 007 malvado numa sala de Bilderberg
com o dedo do mimimi e tudo, Soros, caricato. Os globalistas, desde a doutrina Monroe, Woodrow Wilson, tem que estudar um pouco de história para ver que criaram entidades supranacionais, a Liga das Nações, depois da guerra, aí a ONU depois, e por aí vai, a OMS, a OMC, e tudo isso tinha boas intenções. Muita gente tinha boas intenções de exportar, digamos assim, os valores democratas americanos para o resto do mundo, né? Só que o inferno está cheio de boas intenções. E existe toda uma escola de economia e política, né, a escola de Virgínia, que estuda as falhas de governo, que levam a argumentos que mostram que muitas vezes essas coisas são capturadas por grupos particulares de interesses. Então, o que aconteceu ao longo das últimas décadas foi que essas entidades e esses burocratas sem voto e sem rosto foram concentrando muito, muito poder neles mesmos, sem accountability, sem transparência, com os interesses obscuros ali de manter o próprio poder e muitas vezes atender a uma agenda partidária, ou dessa elite democrata com a agenda woke, com o ESG, com o DEI, essas porcaria toda que, em essência, servem para minar o modelo americano de meritocracia e capitalismo de livre mercado, né? Porque eles chegaram num certo patamar de poder e tudo que eles não queriam chutar a escada, como diz um deles, aliás. Então, o problema começou a ser nessa deterioração, na degeneração de instituições que foram criando esse deep state. E veja, o governo Trump, que venceu com esse mandato para drenar o pântano de Washington, para enfrentar a burocracia, a corrupção, o deep state, ele está fazendo aquilo que ele cumpriu, que ele prometeu, ele está cumprindo, o que é raro em Washington. E isso está deixando a turma empolvorosa. Então ele falou que vai auditar a USAID e a turma ficou em desespero, uma celeuma. E aí vem uma reflexão interessante aqui, instigante, né? Veja, o que a esquerda global está reclamando é do imperialismo yankee, imperialismo estadunidense. Porque se tem uma coisa que se parece com o imperialismo, é isso. O Cogos podia estar aqui no programa falando que os Estados Unidos é pior que a China, e blá blá blá, sei que. É um discurso muito parecido com o PCO, é onde a gente diverge para valer. Os Estados Unidos não são imperialistas na sua essência. Eles venceram a Segunda Guerra Mundial e devolveram a Alemanha para os alemães, melhorada, o Japão para os japoneses, eles compraram a Alasca da Rússia, eles compraram a Louisiana da França. Eles não são imperialistas nesse conceito que a gente tem do imperialismo. E com o poder que eles têm, eles podiam ser muito mais. Eles querem exportar esses valores, porque eles acreditam, né, que se o mundo todo segui-los, eles como farol da colina, isso vai trazer um mundo melhor e tudo mais. Isso é diferente de você querer colonizar, né, países. Fazer como a União Soviética fez. Então os Estados Unidos não têm essa pegada ao longo da história. Mas essa elite globalista, sim, eles têm essa visão de um governo de cima para baixo, global, em que você dispensa o povo e não precisa mais respeitar a soberania das nações. A pandemia com a OMS, que virou um puxadinho globalista, tocada por um revolucionário marxista da Etiópia, é um caso que ilustra muito bem isso. Então, ali houve uma total deturpação dessas instituições. E a USAID, como a gente está vendo, então, era a grande vaca leiteira. Ela era a fonte de recursos para um monte de ONG, financiou a ONG do Felipe Neto no Brasil, para falar de desinformação. Isso era tentativa de intervenção direta nas leis, na democracia brasileira, por meio do Estado americano ou entidades paraestatais, como a USAID, que usava recursos para financiar várias ONGs dessas. Quando a gente fala USAID, o mais desavisado, o mais alienado, talvez pense em recursos levando mantimentos necessários para crianças africanas pobres. Mas, pelo visto, não. Aí a gente tem uma postagem do Valente, por exemplo, Valente comunista, que está em polvorosa. Cadê, Franco? Solta aí a imagem que eu mandei. Aí, descaso em letras garrafais. Musk e Trump querem destruir a vida do planeta. São misantropos. Pretendem fechar a USAID, da agência do governo dos Estados Unidos. Com 40% da ajuda, não precisa de mais, não. Ou seja, um comunista brasileiro reclamando que o governo americano está cortando verba para o resto do mundo. Porra, meu amigo. Eles querem incluir o Império Yankee na Internacional Socialista? É isso agora? Esse é o objetivo? Existe agora o imperialismo do bem? Então a turma está batendo cabeça. E o Trump e o Musk vieram para acabar com a palhaçada. Estão trabalhando de forma incansável para fazer aquilo que prometeram. Cortar as mamatas, os esquemas, os desperdícios, a corrupção, tudo isso que criou uma verdadeira cadeia, uma teia internacional
de financiamento dos projetos particulares de uma elite democrata sem nenhum apreço pela verdadeira democracia. Tanto é que eles odeiam aquele que foi eleito com maioria de votos, colégio eleitoral, fez a Câmara e o Senado, maior parte de governos estaduais e venceu em todos os swing states, que eram os estados mais duvidosos. Existe prova maior de democracia do que isso, mas eles não aceitam. Porque, no fundo, eles não aceitam a democracia mesmo. Pois é, mas eles aceitam dólares mesmo sendo comunistas, né? Mesmo vindo do Império Yankee. Fabi Barroso, sua opinião sobre essa situação, do ponto de vista jurídico, pode ter alguma consequência no Brasil se for comprovada uma ingerência externa que alterou o normal andamento das eleições em 2022? Ora, dá para até fazer um conglomerado de leis que estariam sendo violadas, né, se isso se comprovar. O problema é que o nosso continua o mesmo, né? O Brasil ainda é o país da impunidade, é o país que protege corruptos, bandidos, pessoas de colarinho branco, e essas situações. Pelo gemido, gente, do pessoal aí, que provavelmente, né, teve benefícios com esse tipo de conduta, né, que não é nada democrática por falar nisso, está muito alto. Mas eu não vi, eu tô pasma. Se alguém viu, por favor, depois recorta e manda para mim. Porque eu não vi a mídia tradicional, a tão enaltecida mídia abordar este assunto. É como se esse assunto não existisse. É realmente incrível isso. Eu fico realmente assustada, porque a gente está assistindo, né, o começo do ano judiciário, o STF já começou a fazer seus julgamentos, a condenar pessoas, continuar com toda a questão arbitrária no Brasil. Então, assim, o que eu entendo é que para esse pessoal nada mudou, eles não têm nenhum receio de nada, isso é incrível para mim. Nem para fazer uma autocrítica, nem para avaliar, nem para pesar, sobrepesar, não existe isso. Mas é um grandíssimo escândalo, né? A gente já falava disso, né? A gente sempre falou que poderia, né, supostamente, haver problemas eleitorais, não somente lá nas caixinhas, né? No processo eleitoral como um todo. A gente sabe, isso é fato, dá para compilar, são dados, que realmente o Bolsonaro versus o Lula do PT tiveram julgamentos completamente, de duas medidas completamente no TSE. E a gente sabe que isso está perdurando, né? Não basta dizer que ele está inelegível. Então, tudo isso vem à tona. Então, realmente, né, eu espero que a verdade aí que esteja vindo para os Estados Unidos alcance aqui as pessoas que estão sofrendo demais, com probabilidade de ficar mais tempo ainda preso, né, e com condenações pesadíssimas. E a gente precisa lembrar aí que um dos objetivos, e que realmente nesse eu tenho esperança, é de esclarecer como é que foi feito aquele cambalache do Felipe Martins ter entrado nos Estados Unidos, sendo que não era ele, e isso está mais do que provado. Acho que aí é um grande pulo do gato para o Brasil, e eu estou me apegando nisso. Silvio Navarro, sua opinião também, efeitos políticos dessa bomba, basicamente, essa declaração que está, essa descoberta, revelação que está sendo feita sobre a atuação da USAID aqui no Brasil. Bom, acho que o Rodrigo fez um comentário impecável e profundo sobre tudo que está acontecendo. O mundo assiste de alguma forma assustado, mas no Brasil as coisas parece que de fato não passaram por aqui, né? Pela imprensa tradicional, como bem a Fabi acaba de trazer. Olha, a pergunta que fica, a pergunta que eu me faço durante muito tempo, principalmente durante o período eleitoral, vários jornalistas independentes, claro, minoria dentro de toda a velha imprensa, mas esses jornalistas independentes, nós aqui, por exemplo, questionamos sobre o que a gente ouvia, né, de entidades, organizações, interferências externas, interesses para que Luiz Inácio Lula da Silva voltasse à presidência da República, e que esse consórcio já tinha colocado em prática um plano infalível, uma eleição maculada que foi contra o espectro perseguido político brasileiro, a direita, os conservadores, os liberais, e aí entram todos, jornalistas, influenciadores, críticos, enfim, todos aqueles que não se dobraram à ideia da volta de Lula ao poder, governando conjuntamente, né, com seus sócios supremos. Pois bem, com essas revelações, mais revelações, porque eu junto elas ao Twitter Files, ao que o Mark Zuckerberg de alguma forma já explanou, eu começo a questionar se não era tudo verdade e tudo também não foi camuflado aqui no Brasil. A pergunta é, primeiro,
qual órgão oficial vai investigar isso? Para mim, só o Congresso Nacional hoje teria vontade política e coragem, sobretudo, para investigar. Vão recolher assinaturas, por exemplo, para uma CPI? Tem as comissões, que vão trocar de comando agora, que terão representantes da direita, por exemplo. Eles não podem investigar isso nas comissões temáticas do Senado e da Câmara? Audiências públicas? Será que haverá um empenho para tentar tirar uma cortina? Porque isso, ao que parece, é uma caixa de Pandora, né? Uma caixa preta. Pode sair muita coisa daí. Então, olhando de longe, do Brasil, para algo até que é novo para mim, muitas dessas revelações me deixaram um tanto quanto assustado, né? Mas é claro, você não vai ver isso na Globo News, você não vai ver isso nas páginas dos jornais. Eles vão tentar dizer que é tudo daquele campo antidemocrático, a extrema-direita, alguém vai lançar um fascista em algum momento, na fábrica de sufixos das manchetes da imprensa. Mas me deixou assustado. Então, eu só acredito que o Congresso Nacional possa fazer alguma coisa. É difícil imaginar que o Tribunal Superior Eleitoral, que o Supremo, ou que a própria Procuradoria-Geral da República, que eles terão algum empenho em reabrir determinadas gavetas. Eu acho que eles sabem o que tem nessas gavetas. Pois é, falando de Câmara e Senado, né? Aliás, a Fabi quer falar alguma coisa. Por favor, Fabi. Deixa eu aproveitar que eu vi alguém no chat, desculpa, eu não peguei o nome, me perguntando quais leis, né, que poderiam estar sendo violadas aí, que merecem investigação. Vou citar algumas, mas é lógico que isso aqui são só as leis que eu tô vendo aqui de cara, mas, né, com o desdobrar dos fatos, acho que virão outras. Mas a tal da Lei da Segurança Nacional, que foi substituída lá no artigo 359, né, então a gente já começa com ela. Atentado contra a soberania nacional, artigo 359-1 do Código Penal. Atentado contra a integridade do território nacional, que é artigo 359-L. Crimes eleitorais, captação ou gasto de recursos eleitorais de fonte estrangeira, tem um artigo específico para isso, artigo 33. Interferência externa no processo eleitoral, artigo 323 do Código Eleitoral. Lavagem de dinheiro, que seria ocultação e simulação de valores provenientes de crime, isso é um crime, né, se tudo for comprovado. Corrupção passiva e ativa, que está ali nos moldes do artigo 317 a 333 do Código Penal. Crimes contra a ordem econômica, porque isso altera totalmente, né, o rumo das coisas e o Haddad não deixa a gente nem, né, suspeitar ao contrário. Manipulação de mercado e concorrência desleal para fins políticos, né? Então, assim, é só o comecinho, tá, gente? Então, quando a gente fala, não achem que a gente não tem noção do que a gente está dizendo. Eu tenho muita noção. É que realmente eu fico muito nervosa porque as pessoas que deveriam ter mais noção, que são os ministros, o pessoal aí que, né, passou pano para tudo isso, estão tranquilos, estão ainda condenando. Então, eu estou diante de algo assim que juridicamente é um escândalo. Mas quem realmente vai apurar? Mas a gente aqui está apontando, estou apontando lei, gente, nada além disso. E agora vamos falar de uma novidade que poderia dar uma chacoalhada no cenário político brasileiro, porque o deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, lidera uma proposta legislativa que visa modificar o período de inelegibilidade no Brasil, reduzindo de 8 para 2 anos. Esse PL, um projeto de lei complementar, o número 141 de 2023, se aprovado, poderia beneficiar políticos condenados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta foi discutida em reunião com Bolsonaro e membros do Partido Liberal lá em Brasília, com apoio estratégico de líderes do Centrão. Na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, atua como relator, enquanto articuladores estão buscando um presidente neutro para facilitar a aprovação. Cresce o apoio ao projeto entre parlamentares do PL do Centrão, aumentando as chances de sucesso, e temos junto conosco hoje aqui no Braddock Show o deputado Bibo Nunes. Muito deputado, é um prazer tê-lo conosco aqui no Braddock Show. Uma honra toda minha, imensa honra estar aí. Deputado, explique para a gente, por favor, um pouco mais sobre esse projeto, depois a gente abre para os comentários e as perguntas nos nossos comentários. Qual é o objetivo desse projeto que o senhor está liderando? O objetivo é reduzir a inelegibilidade de 8 anos para 2 anos. Começou assim a inelegibilidade. Em 1990, a punição era por 3 anos. Depois, em 2010, mudou para 8 anos, que persiste até hoje. 8 anos é demais, não tem o porquê. Ainda mais num país onde a política está muito judicializada. É muito mais viável esse afastamento de 8 anos de um político
tenha condições de vencer uma eleição, afastando ele, normalmente com motivos fúteis, como é o caso do presidente Bolsonaro, por exemplo. 8 anos inelegível porque falou numa reunião com embaixadores que não votam no Brasil, não influenciam ninguém no Brasil, ou então por estar presente num desfile cívico-militar onde fez política. Cabe 8 anos de impunidade por isto? É demais. E a punição para o político corrupto, político ladrão, o político criminoso, tem a justiça comum, tem o Código Penal, tem a lei da improbidade para condenar, botaram na cadeia, pegaram o dinheiro de volta do que eles roubaram. E não simplesmente, dá tantos anos de inelegibilidade como punição. Muitos ficam inelegíveis, continuam com o dinheiro que roubaram, continuam atuando no mercado como bem entendem e apenas inelegíveis. Inelegibilidade não é algo para ter esse tipo de punição como exemplo. E quando eu apresentei esse projeto, a minha assinatura era suficiente, mas quis pegar apoio. Na tarde, eu consegui mais 72 deputados, numa tarde apenas. Depois, hoje pela manhã, quando estourou na mídia em todo o Brasil, em todos os lugares, mais de 20 deputados já vieram falar comigo para assinar o projeto, que hoje não dá mais. E o que fiquei muito feliz é que também quem é a favor dessa minha posição é o presidente da Câmara. Hugo Mota também disse que 8 anos é muito prazo, é demais. Então, o presidente da Câmara, estando a favor também, me ajuda muito. E eu sinto um ambiente muito bom para que nós venhamos a conseguir os 257 votos, porque é um projeto de lei complementar. A pergunta que eu vou fazer é muito clara e objetiva, né? Que a inelegibilidade do Jair Bolsonaro é absurda. Isso salta aos olhos de qualquer pessoa, né, minimamente atenta ao quadro brasileiro. Então, não há como chamar de democracia, acabei de dizer isso, se ele não pudesse ser eleito. Se ele não pudesse ser candidato. Né? Eleito, quem deveria decidir é justamente o povo, e aí que está o problema que uma turma aí não está querendo deixar o povo decidir. A pergunta que eu te faço é, qual a chance concreta disso avançar, se o senhor tem percebido aí uma receptividade favorável a essa ideia realmente, se a gente pode começar a sonhar com uma reversão dessas, ou se isso é uma espécie de ilusão nossa? Não. Nada de ilusório, muito real. 257 votos, eu não tenho a mínima dúvida de que nós teremos na Câmara, depois 2/3 também lá no Senado, com o apoio do presidente Hugo Mota, que também concorda que 8 anos é demais, é um absurdo. 2 anos. Começa o seguinte, terminou a eleição, a partir daí conta 2 anos. Então, ficará fora por uma eleição. É uma punição justa, fica inelegível por uma eleição. Agora, 8 anos é um absurdo. Foi de 3 para 8, por quê? Aquele ímpeto, aquele comportamento até efeito manada, que nem teve em 8 de janeiro, que quantos inocentes entraram na onda ali, quebrando algumas coisas, efeito manada, comportamento que mata. E em 2010, todo mundo, tem que punir o político corrupto, o político ladrão, coisa assim, mas esse projeto meu não tem nada a ver com ficha limpa. Nada a ver com ficha limpa. Simplesmente é um absurdo esse período de 8 anos, que serve simplesmente para deixar políticos com possibilidade de vitória fora, através da judicialização que nós temos hoje no Brasil. O TSE sabe que assim funciona. E eu digo o seguinte, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. E é isso que nós temos hoje no Brasil. E a possibilidade de aprovação é muito grande, ainda mais agora com o presidente Hugo Mota, que é um homem de fibra, vem para combater as injustiças e mostrar a realidade. Político, corrupto, criminoso, tem que sofrer na lei, na justiça comum, no Código Penal, no Código Civil, na lei de improbidade. Tem que botar na cadeia e não dar simplesmente... Até concordo, deixa uma eleição sem poder ser candidato. Agora, 8 anos é demais. Antes era 3. Por que 8? 3 estava de bom tamanho. Vamos deixar uma eleição só, porque 2 anos ou 3 dá na mesma. Aqui pensar com todos os meus botões, realmente, porque a gente avalia aí o TSE, a forma política que ele tem agido, e pelo que eu entendi, então o seu projeto é mudar essa inelegibilidade quando é decretada ali pelo TSE, mas, né, porque eu acho que muita gente vai fazer essa confusão aí, que poderia beneficiar políticos corruptos. Então eu até gostaria de te dar já essa bola para o senhor poder explicar, ou ficaria a seu critério, mas acho que é um ponto muito importante para ser esclarecido aqui hoje. Sim, político corrupto tem que ir para a cadeia. Tem que ser penalizado com as leis brasileiras, com o Código Penal,
O corrupto é cadeia, devolve o que roubou. É assim que funciona. Não é deixando ele inelegível por 8 anos que vai ter penalidade. É como o juiz que comete um crime e é afastado, perde o cargo, mas continua recebendo o seu salário. Esse tipo de punição não serve. E algumas pessoas dizem, mas vão dizer que é inconstitucional. Inconstitucional? Tá onde? Quando era 3 anos e passou para 8? Não tem problema nenhum. É uma questão de tempo. Reduz de 8 para 2. Então não tem nada de inconstitucional. Silvio Navarro, sua pergunta para o deputado. Até porque enquanto eu falava, eu lembrava aqui que o último processo de impeachment no Brasil, né, a última presidente que foi colocada para fora da presidência da República não ficou inelegível por conta de uma manobra do senhor Ricardo Lewandowski, à época, e Renan Calheiros, presidente do Senado e do Supremo. Mas para uma pergunta do ponto de vista de tramitação, pelo que eu entendi, o senhor está apresentando um projeto de lei, é uma alteração da lei da ficha. É alteração na lei da ficha limpa, seria isso? Porque se for isso, é uma lei que entra pela CCJ, não é emenda constitucional. A primeira lei é de 1990, que o período era de 3 anos. Em 2010, eu tenho até o número da lei, não tenho aqui, mudou para 8 anos. Mas eu nunca pensei em ficha limpa. Estamos pensando apenas na inelegibilidade com o absurdo desse tempo. Não tem a ver nada contra a ficha limpa. Ficha limpa não tem nada a ver com esse projeto. Pode até estar junto, mas não tem nada a ver e não foi inspirado em ser contra a ficha limpa, em momento algum. Eu acho que o político corrupto tem que ser penalizado ao máximo, mas isso dentro das leis que tem aqui no Brasil, que são suficientes. Código Penal, como eu disse, justiça comum, tem que punir com cadeia, prisão, devolver o que roubou, entre outras coisas. Agora, deixar inelegível alguém por 8 anos e continua solto por aí, não dá. Olha a justiça no Brasil. Senhor Sérgio Cabral, 400 anos de condenação, tá onde? Prisão domiciliar numa mansão. Que punição é essa? Tá tudo errado no Brasil. Então vamos colocar tudo no seu devido lugar. Político corrupto, criminoso, tem que ser punido com cadeia, com prisão e devolvendo o que roubou, ou mais punição se cometeu um crime ou coisa assim. Agora, inelegibilidade, como tem o apoio agora do presidente Hugo Mota, cá para nós, 8 anos é um absurdo. Absurdo. E outra, quantos políticos de esquerda foram punidos nos últimos 3 ou 2 anos? Tudo político de direita que é punido nesse país. Só político de direita, porque a nossa justiça hoje está muito influente na política. Infelizmente, repito, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. Fabi Barroso, o seu comentário, que estamos já finalmente aqui no nosso Bradock. Olha, vou aproveitar a oportunidade do deputado estar aqui. Deputado, eu quero te fazer uma consideração e te propor algo. Eu tenho certeza que o senhor é um homem íntegro. Eu acompanho o trabalho e sei, né, das dificuldades, tudo que tem ocorrido. Se o senhor puder fazer a gentileza de mandar esse projeto de lei para que eu leia e possa destrinchar essa comunicação, para que não fique essa coisa, né, de que a direita está apoiando corruptos, ou que, assim, se o senhor puder fazer esse favor, eu te agradeço. A direita não apoia corrupto. Quem falou isso? A direita apoia corrupto? Eu sei, deputado. Pessoas mal intencionadas, querendo deturpar. Isso não existe. Exatamente. Para não ter essa deturpação, inclusive pelo pessoal que assiste, eu faço questão, porque eu tenho certeza que o senhor jamais faria a proposição de um projeto de lei, né, que enaltecesse os bandidos do Brasil. Pelo contrário, é que é muita injustiça mesmo. Tentando sintetizar o que a Fabi está colocando, eu acho que é mais ou menos assim. Tem gente que interpretou isso da seguinte maneira: para livrar um inocente perseguido, vai ter que livrar junto gente que não presta. É mais ou menos isso. Negativo. Tem a justiça comum para isso, tem o Código Penal para punir quem merece. Então, eu fico aqui à disposição, deputado. Me coloca. Como é que eu te mando? Vem ter meu telefone aí, manda que eu te mando. O deputado fez um bom ponto aqui, né? A lei em si está sendo usada como instrumento de perseguição apenas para direitistas. É igualzinho essa questão de fake news. Nem o André Janones está em inquérito. Nem o André Janones. Né? Então, de novo, se o negócio é usado só como instrumento de porrete contra a direita, então acaba com um instrumento, né? Porque é uma guerra desigual. É o que acontece hoje. E não é opinião, é constatação. André Janones, um anjinho. Enquanto de direita, qualquer coisinha é suspeito e já querem indiciar, já querem condenar. Esta é a verdade, não é opinião, é constatação. Eu acho que temos de volta o Silvio Navarro para o último comentário. Temos 2 minutinhos. Silvio, por favor.
Não, deputado, eu acho que eu tive um problema com conexão aqui, eu não entendi ao certo. Eu queria entender a tramitação, eu não sei se deu tempo do senhor responder, porque se é um projeto de lei, ele entra ali pela CCJ e ele não tem um caminho tão difícil até o plenário como uma emenda constitucional. Então nós estamos falando de 257 votos. É isso, eu queria entender o que é necessário para que esse processo passe do ponto de vista legislativo. Se fosse uma PEC, a gente teria um quórum qualificadíssimo e o Supremo ainda provavelmente tentaria, talvez, atrapalhar o processo legislativo. Se fosse PEC, teria que começar com uma comissão especial. Ia complicar muito. Mas hoje, como é um projeto complementar, ele vai ser analisado e aprovado, creio, tenho certeza, na CCJ, e depois vem para o plenário. Com 257 votos aprovamos e depois vai para o Senado, onde também deverá ser aprovado. Porque estou muito empolgado com o presidente Hugo Mota, da Câmara Federal, estar de acordo que 8 anos de inelegibilidade é um absurdo. Vim te fazer um convite imperdível e super especial. Dia 7 de fevereiro, na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós vamos receber o grande jornalista Augusto Nunes. Eu tenho certeza que você não vai perder. Clique no botão para se inscrever. Braddock Show, a gente te aguarda 7 de fevereiro, 8 da noite, com o especial Augusto Nunes. Até lá, Braddock Show, imperdível.